Olá, boa noite a todos. Mais uma live da IBF, né? Hoje sobre a IBF pela redução da mortalidade materna. Hoje teremos o Dr. Cláudio Soeiro, como vocês já puderam observar. Bem-vindo a todos. Agradeço mais uma vez ao Instituto Beneficente Flame, aos seus diretores. Aí estamos, senhor Cláudio Soeiro, que se eu chamá-lo de doutor, ele vai puxar minha orelha. Então, é uma grande honra, né? Lisonjeado por esse momento. E hoje falaremos sobre a importância, né, da luta contra a mortalidade materna. Né? Foi comemorado no último dia 28 de maio, né, o dia alusivo a essa luta. Cláudio, vira a câmera tá virada. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Vamos ver se eu consigo me equilibrar com a câmera virada. Aí, perfeito, Perfeito. Bom, perfeito. boa noite, Leonardo. Vou, boa noite. Para quem não me conhece, sou o enfermeiro Leonardo Barros. Estou aqui representando o Instituto Beneficente Flame pela redução da mortalidade materna e fizemos o convite ao senhor Cláudio Soeiro. Ele vai fazer a apresentação dele, vocês vão poder conhecer um pouquinho da dinâmica, né, na área de obstetrícia e ginecologia e um pouquinho mais sobre a carreira dele, sobre a vida dele, para a gente começar o bate-papo. Então, bem-vindo, senhor Cláudio Soeiro. Leonardo, boa noite. Obrigado. Eu queria agradecer ao Instituto Beneficente Flame pelo convite. Agradecer a você, Léo, que está brincando comigo, me chamando de doutor, de senhor. Só falta de Vossa Excelência. Ah, a gente já trabalha junto há algum tempo, e a gente vem lutando para trabalhar na melhor qualidade de assistência à saúde à mulher. Como você acabou de falar, dia 28 de maio agora foi uma data marcante de luta para redução na mortalidade materna. A mortalidade materna no século XIX era marcada em percentual. Era tipo 10% dos partos, as mães morriam, tá? 5%. Conforme o desenvolvimento humano, da sociedade em si, foi melhorando, a assistência à saúde, educação, saneamento básico. Tá me ouvindo bem, não? Estou ouvindo, estou ouvindo. Tô ouvindo. A mortalidade materna foi caindo drasticamente. Agora, para cálculo de mortalidade materna, a gente calcula uma razão, que é o número de óbitos, tá, maternos ocorridos durante a gestação, parto e até 42 dias pós-parto, tá, dividido por nascidos vivos, tá, no período, e multiplicado por 100 mil. Então, a gente caiu de uma razão de 5% para uma razão de 1 para 100 mil. Eu vou te dar exemplos, como isso aí já representa per si uma melhora na assistência global. Agora vamos mostrar as diferenças regionais. Tá? No mundo em geral, dados de 2005, foi um dado aleatório, um bom espelho que eu encontrei. No mundo em geral, temos 400 mortes por 100 mil, 400 mortes de mulheres por 100 mil. Vamos ver as discrepâncias. Na África. Na África, nós temos 820 mortes maternas por 100 mil. Em países desenvolvidos, a gente chega a 9 mortes por 100 mil. No Brasil, no ano de 2000, na América Latina em geral, no ano de 2005, eram 130 mortes por 100 mil. Tá? Então, tudo isso representa uma qualidade na assistência ao atendimento da saúde em si. Não só na ponta, que é onde a gente resolve as complicações, mas também na atenção primária, entendeu? Isso é muito importante. A mortalidade materna
não é só fruto de uma assistência terciária, quer dizer, hospitalar perfeita, mas também de uma assistência primária, básica, de unidade básica de saúde perfeita. Entende? Cláudio, a gente está falando com várias pessoas. Assim, uma definição que poderia ser entendida sobre essa questão de mortalidade materna. Porque quando fala de mortalidade materna, a gente imagina, né, pelo menos essa é a imagem quando a gente está dentro da sociedade, de que as pessoas não compreendem que pode ser também, aí você vai poder falar melhor, mesmo no período após o parto ainda é considerado uma... Aí, como que a gente define isso? Como que a gente poderia definir? Bom, a Organização Mundial de Saúde define como é aquela morte que ocorre durante a gestação e até 42 dias pós-parto. Então é um período mais longo, não é um período limitado em si. Tá? Não é só no dia do parto. Então tudo isso tem condições clínicas que agravam. Tá? O nosso sistema básico de saúde anda muito precário. Nossos pré-natais não respeitam o número mínimo de consultas que a Organização Mundial de Saúde recomenda. A Organização Mundial de Saúde recomenda um mínimo de 6 consultas com um profissional de saúde, tá? Enfermeiro obstetra, tá? Médico, tá? Uma equipe multidisciplinar em si, que tenha conhecimento para poder prestar essas 6 consultas. Nessas 6 consultas, nós vamos trabalhar alimentação, a gente vai trabalhar monitoramento de peso, de pressão arterial, vamos trabalhar com avaliação de exames complementares, vamos trabalhar com diversos fatores, tá, básicos para evitar que chegue no hospital já ao ponto da paciente não ser mais recuperável. Para a OMS, um dado muito importante, tá? Cerca de, deixa eu conferir, 92% dos casos de morte materna poderiam ser evitáveis. Léo, é muita gente. E a gente recebe muita gente na terapia intensiva, pessoas jovens, né, geralmente com algumas patologias que são pertinentes assim de um tratamento ambulatorial, como a pressão alta, né, que muitas gestantes apresentam essa comorbidade durante o período gestacional. Quanto a essa situação, né, para hipertensão, quais são os casos que são mais comuns? Olha, falando relacionado à mortalidade materna, disparado, você já acertou. A causa mais comum de mortalidade materna é a hipertensão. Disparado, tá? É a causa mais comum. Eclâmpsia, pré-eclâmpsia e hipertensão crônica, tá? Depois vem doenças crônicas agravadas pela gestação. Diabetes. Diabetes mata bem. Tabagismo também influencia negativamente. Obesidade. Eu já fiz pré-natal de paciente engordar 10 quilos no mês. A sobrecarga cardíaca disso, tá? Não tem, por mais saudável que seja o coração, você aumentar 10 quilos no mês, não tem como uma bomba cardíaca suportar tamanho a própria estrutura do corpo, né? O corpo vai sentir como um todo. Como um todo, Léo. Outras coisas que também complicam, que levam à morte. Esses abortamentos inseguros. Abortamentos, houve mudança na legislação, tá? Mas ainda continua bastante restritiva. É uma questão de saúde pública, tá? Não é uma questão religiosa, não me entenda mal. Tá? Eu sou católico, fervoroso, mas eu vejo como uma questão de saúde pública o abortamento. A gente ainda perde muitas mulheres jovens que teriam um futuro grande pela frente, uma vida
familiar, uma vida social, uma vida laborativa de anos, porque a gente perde meninas, como a gente quase perdeu uma agora, nesse caso, 16 anos de idade, a outra de 18 anos de idade. As infecções, como foram o caso nessas duas, foram pré-natais não realizados adequadamente, que duas pacientes nossas não, cursaram com infecção urinária que, no final, evoluiu depois de parto normal, com endometrite, tá? Infecção severa, sepsemia, histerectomia, uma delas até com colostomia. Não. Nós tivemos casos muito ruins em meninas muito jovens, em crianças, adolescentes, 16, 18 anos. Essa situação, né, que você está falando agora, é importante as pessoas entenderem. Quando a gente fala de mortalidade materna, a gente tem que lembrar que esse nome traduz a mortalidade de uma mulher. Então, o cuidado com a saúde da mulher pode implicar a falta dele com a mortalidade materna por seguinte. Porque se ela não vai até o ginecologista, não faz as avaliações rotineiras durante todo o período, até para fazer um planejamento familiar, né, com um profissional de saúde, com as orientações e não de forma empírica. Porque muita gente fala muita coisa, mas ir ao médico, ir a uma atenção primária de saúde, né, e é isso que o Instituto busca, esse suporte à atenção primária, vai evitar com que chegue no período, no momento terciário ou secundário, que chegue até nós. Porque se o acompanhamento na atenção primária for feito a essa mulher, ela vai ter um bom planejamento de saúde, ela vai saber o momento exato de engravidar. Você colocou aí sobre uma adolescente de 16 anos, tem uma gestação, eu sei que toda mulher sonha com essa gestação, mas será que é o momento? Será que as condições de nutrição dela vão poder abastecer esse fundamento que é da gestação, que ela precisa gerar nutrientes para duas pessoas, para ela e para mais uma pessoa, que no caso é o feto. Então, todo esse consenso dentro do planejamento familiar e do cuidado com a saúde da mulher vai diminuir também essa redução da mortalidade materna. Concorda? Concordo, Léo. Uma coisa que você falou. A gente falou de adolescente, eu lembrei de duas coisas. A hipertensão na gestação apresenta uma curva. Inicialmente, ela é muito alta na adolescente, baixa, e vai se tornar mais alta no período, na gestante mais tardia. Da mesma forma, as malformações, esse já não repercute na mortalidade materna, mas repercute em qualidade de vida. A mortalidade, as malformações são mais comuns nas mais jovens, nas adolescentes, tem a curva descendente e retorna com força nas pessoas na terceira idade, não, nem gestações avançadas. Tá? A gente, quando fala de mortalidade materna, é uma coisa que a família é centrada na mãe. Tá? A perda de uma mãe desestrutura, da mulher em si, desestrutura a família, nós dois homens sabemos, muito mais que perder o próprio marido. Tá? Então, é uma coisa que precisa ser combatida na raiz, do início da atenção básica, da atenção hospitalar. A gente cria protocolos para diminuir, para melhorar a assistência à hipertensão. A gente cria protocolos para reduzir a mortalidade por hemorragias, por infecções. A gente trabalha com bundles que ligam alerta em momentos precoces. Por exemplo, na sepsemia, a gente tem a hora de ouro. Quando a gente faz o diagnóstico, cada hora que a gente faz o diagnóstico mais precoce, maiores são as chances de sobrevida naquela paciente com sepsis. Isso a gente vê claramente. A gente no CTI, a gente vê isso. Estou mentindo, não? Não. É verdade. E a importância do paciente saber desses riscos. Porque hoje, né, esse ano, a segurança do paciente visa isso. Essa live para esse entendimento de que todo mundo pode ter esse conhecimento sobre esses riscos. Então, se você que está ouvindo a gente tem alguma dúvida sobre o que fazer, foi uma gravidez indesejada, foi o que o Cláudio falou, cuidado com os métodos que você vai ter
para poder levar essa gestação ou até mesmo interrompê-las. A gente hoje tem questões legais muito atuantes, né, entre o aborto legal, os hospitais. Dentro dos hospitais, a gente está falando tanto para o Grande Rio quanto para a Baixada Fluminense. Nós temos hospitais da mulher, hospitais da mãe, desde Paracambi, Queimados, São João, né? Nova Iguaçu temos o Mariana Bulhões, temos em Mesquita o Hospital da Mãe, temos o Maria Amélia no centro do Rio. Então, procurar as referências desde a atenção primária para que seja feito o sistema de referência e contra-referência, ou seja, se eu fui atendido num posto de saúde, eu vou ser mandado para o hospital específico. Então, esse acompanhamento evita com que, muitas vezes, aconteça isso que você colocou. A mulher, a mãe, a gestante, chega no hospital, numa emergência, sem nunca ter feito um pré-natal, com um período de hipertensão. Alguns casos, a gente sabe que, por tentativas de forma empírica ou mística de aborto, é uma realidade, né? E jovem, né? E quando a gente fala do jovem, a gente está falando de 30 anos também é jovem, 29 anos, na verdade, para a Organização Mundial de Saúde ainda é jovem. Então, 30, 33, como a gente vê, 40 anos, muitas vezes, por conta de uma atitude ou de uma falta, né, dessa iniciativa para esse atendimento. E aí chega no fim, aí tem questões renais, né, porque tudo é o que você colocou. Uma coisa vai levando a outra. Uma sobrecarga cardíaca leva uma sobrecarga renal, aí vai para hemodiálise. Muitas vezes chega lá gestante para a gente na terapia intensiva e, né, muitas vezes a gente tem que fazer um processo de avaliação entre a mortalidade materna e a gestação, e a gente poderia evitar isso de forma preventiva, com acompanhamento desse pré-natal, das 6 consultas ou mais, como já se preconiza. Verdade, Léo. Olha só, eu estou com um dado aqui interessante. Você falou de algumas coisas. A nossa assistência hospitalar, você citou a região da Baixada, houve uma melhora muito grande de assistência hospitalar na Baixada. Muito grande mesmo. Nós trabalhamos lá. Hospital da Mãe, Hospital da Mulher, Mariana. Recentemente tiveram Paracambi, Queimados. Abriu uma rede muito grande de hospitais que prestam um bom atendimento. Mas, incrivelmente, eu estou com um dado aqui. A razão de mortalidade materna do Rio de Janeiro, de 2008 para cá, em 2008 ela se mantinha parelha com a média nacional. De 2008 para cá, o Rio de Janeiro vem piorando. Por mais que a gente fica pior do que a média nacional. Por mais que a gente trabalhe com excelência no hospital, eu tenho orgulho de dizer que eu trabalho contigo. Que você, cara, você é um exemplo para mim. Você lá no CTI, você vai lá buscar na Bacia das Almas e traz de volta. Tá? Por mais que você trabalhe com excelência, o entorno, nossa atenção primária está muito ruim. Eu vou te dar um exemplo, tá? Tá certo que tem o viés do Covid, tá? Que pararam todos os atendimentos da rede básica, praticamente. A média Brasil, em 2021, tá? Viés ruim, tá? Viés Covid, foi 110,2 para 100 mil. A média Rio de Janeiro, 160 para 100 mil. Tá? Por mais que a gente se esforce na ponta, no nível terciário, quaternário, como você, por mais que a gente tenha protocolos assistenciais para hemorragia, hipertensão, sepsis, se não houver um investimento em assistência básica, nós vamos continuar secando o gelo. Tá? Isso assusta, porque a gente aumentou a qualidade hospitalar. Não tem como negar a nossa qualidade hospitalar do Rio de Janeiro agora. Ela é muito boa.
Nós temos números de excelência para divulgar, tá? Um conhecido, um amigo, foi no King's College, em Londres, tá? Apresentou os números do Hospital Estadual da Mãe, que eu sou coordenador. O que para os Nicolaides, que é referência mundial em medicina fetal, ele queria vir à Baixada Fluminense para fazer trabalho. Então, por mais que a gente crie ilhas de excelência, Hospital da Mulher, Hospital da Mãe, Mariana Bulhões, por mais que se criem ilhas de excelência, Maria Amélia, por mais que você se esmere, Leila Diniz, a gente não consegue suprir a falha de atenção primária. Eu não vou citar um município, tá? É uma coisa que me dá muita tristeza, mas tem um município na Baixada Fluminense que a cobertura de assistência à saúde restringe-se a 40% da população. O que quer dizer isso? Mais da metade, 60% das pessoas que residem naquele município não tem consulta. Não tem consulta pré-natal, de clínica médica. Não tem consulta. 60%. Somente 40% de assistido. Então vai chegar uma paciente para você que nunca teve uma consulta de pré-natal ou uma consulta de pré-natal sem exame complementar, cujo enfermeiro, cujo médico não consegue fazer nem o diagnóstico de uma preventivo, de uma hipertensão, de uma diabetes, não consegue trabalhar com aquilo. Então estoura na ponta. Então a gente cria ilhas de excelência na ponta, mas sem a base, sem a assistência básica. Então a gente continua o tempo todo trabalhando e secando gelo. Eu tenho percebido também, dentro disso que a gente está conversando, a importância da atenção primária, que em muitos casos, até de gestação, não era o momento dessa gestação, porque falta esse planejamento, essa orientação, né? Muitas vezes, com casos até, muitas vezes, já determinados por diagnósticos que não foram realizados lá na atenção básica, lá na atenção primária. Aí chegar para a gente nessa ilha, né, já com pessoas especializadas, mas muitas vezes com estágio avançado desse prognóstico. Ou seja, indesejável, porque muitas vezes é um caso de CA, é um caso de uma infecção sexualmente transmissível, que isso gera alguns transtornos, né? O HPV, né? Muitas vezes, porque até na hora do parto, né, a pessoa não sabe que ela tem aquela patologia, que ela tem aquela infecção, né? Que é uma coisa, né, de base, né, bem da atenção primária. Porque se aquilo fosse feito, existem tratamentos para sífilis, para tantas outras infecções, assim como acompanhamentos para gestações num planejamento correto. É isso aí. Léo, para você ter ideia, a sífilis é uma doença causada por uma bactéria que tem tratamento, tá? Que é perfeitamente tratável, mas que vamos agora sair um pouco de mortalidade materna, tá? Vamos para um pouco para mortalidade neonatal, que é a nossa principal causa ali nos nossos dois hospitais de natimortos. A gente tem 10 casos de natimortos por mês por sífilis. Isso é inconcebível. Você perde uma família, se prepara para ter um filho, uma família cria uma expectativa, se organiza, todos vão com uma ansiedade, chega poucos dias antes do parto ou durante o trabalho de parto, a criança morre. Aí você vai ver, tem sífilis que não foi até diagnosticada, mas a paciente não teve a consulta de retorno, não teve o tratamento adequado e a criança morre de sífilis. Nós estamos no século XXI, isso não é cabível. É bezetacil, é penicilina, o primeiro dos antibióticos. Tá? E a gente perde. Vamos pensar, não, o tratamento é muito caro. Não, é um tratamento de R$2. É quase que inconcebível você
ter tanta morte fetal, muitas complicações maternas, inclusive, por sífilis. É inconcebível. A gente consegue perder uma grande parte das crianças por sífilis, que na meu ver, é vergonhoso, é um número vergonhoso para o país. E que o sistema público de saúde fornece esse tratamento e muitas vezes não é utilizado os recursos, não vou especificar, não são utilizados os recursos disponíveis porque não tem essa atenção, né, primária de forma atuante. Nessa consonância, assim, dentro disso, né, depois vi que você quer falar, mas assim, que medidas, né, que a gente poderia estar salientando para que as pessoas pudessem saber na hora de buscar? O que eu vou buscar? Como profissional, porque aqui também tem muitos profissionais, tanto da área de enfermagem, tanto da área de medicina, né, quanto de outras áreas, como profissionais, a importância dessa qualificação na hora de fazer esse atendimento. Porque todo mundo sonha, eu quero ser da área de maternidade, eu quero ser obstetra, eu quero ser ginecologista, aí se forma e vai trabalhar, né? E muitas vezes não dá continuidade. A gente sabe que esse primeiro momento de trabalho é um conhecimento, é uma oportunidade, mas a continuidade da qualificação é muito importante. Mas antes, o que você ia falar, pode falar. Vamos lá. A qualificação é importante, tá? A gente tem profissionais, em geral, que são qualificados. O nosso programa vai além. Não é só a falta de disponibilidade. É uma coisa cultural, a falta de educação da população. Quantas e quantas vezes, para tratamento de sífilis, você já viu paciente se recusar a tratar porque o tratamento é com a medicação injetável? Uma vez, duas, dezenas de vezes. Ou uma coisa mais machista, a mulher trata, o marido não trata. Novamente tem infecção. Mudança de parceiro durante a gestação. A gente já viu isso. Aí tem reinfecção com infecção, tem diversas coisas. Então, a gente tem uma população que, por falta de educação per si, colégio, familiar, por falta de educação acaba não se tratando, não buscando. E já pega uma rede de saúde que anda fragilizada, que muitas vezes não consegue atender toda a gama, é um somatório, é o somatório de coisas que vão culminar numa mortalidade materna alta, elevada. Mas voltando à mortalidade materna, por mera curiosidade, você faz ideia de quanto é que a OMS recomenda, com a meta da OMS? Seria aí eu ia falar entre 10, 20... Não, 30% já estão satisfeitos. A gente teve uma época de ter 60 por 100 mil, 69, 64 por 100 mil. A gente veio piorando e agora a média Brasil 110 por 100 mil. Mas isso daí conforme eu te falei, reflexo da Covid, tá? Da parada de atendimento global que nós tivemos. Nós tivemos piora também no diagnóstico das neoplasias. Nós tivemos algumas pioras nessa época, porque tudo foi retardado, tudo parou. A saúde parou, a gente se concentrou, voltou quase todas as atenções exclusivamente para o Covid e o resto parou. Quantas pacientes a gente deixou de operar, quantas pacientes a gente deixou de fazer diagnóstico e no momento oportuno, nessa época a gente parou quase tudo para se dedicar ao Covid. Né? Dentro desse percentual, né, que tá sendo citado, dessa proposta, né, de causas diretas, né, já foi falado sobre a questão, né, da hipertensão,
Quanto à questão de hemorragia, tem algum percentual, né, que tenha buscado? Tem as toxemias gravídicas, né? E pedir também para você falar um pouquinho, né, sobre o que é, para as pessoas entenderem, que algumas podem não saberem, né? Falou da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia, a gente falou sobre hipertensão, a toxemia gravídica também. Às vezes até está no hospital, a pessoa ouve, mas não está entendendo o que é, né? Olha só, vamos botar emergências hipertensivas na gestação. Tá? É um conjunto de doenças, tá? Basicamente. Não é uma doença em si. Tem doença que vem prévia à gestação, uma hipertensão crônica, ou prévia à gestação, e tem hipertensões específicas da gestação, tá? Que tem fatores de risco, tá? A idade, história familiar, história pregressa de hipertensão, é uma hipertensão específica. E ela cursa com perda de proteína na urina, uma diminuição da filtração glomerular, dano renal. E é a principal causa de eclâmpsia, é a pré-eclâmpsia. Tá? E ela consegue ser pior do que a hipertensão essencial, que vem antes da gestação, que ela tem maior letalidade, tanto materna quanto fetal. Tá? Medidas de prevenção, diversas são propostas. Tá? Quando a gente faz o diagnóstico bastante precoce, tipo na 11ª, 12ª semana de uma grande chance, que seria através do Doppler das artérias uterinas, tá? Uma maior resistência dos Doppler das artérias na 11ª, 12ª semana. A gente pode iniciar a AS na dose de 100 mg dia. A reposição de cálcio também ajuda. São coisas que a gente diminui a chance. Um bom controle de ganho ponderal, tá? Tudo isso diminui as chances de complicações. E monitorar essas pacientes. Exames básicos, exame de urina, exame de sangue. Fazer um acompanhamento uma rotina de sangue e urina no primeiro trimestre, no primeiro, segundo trimestre, no terceiro trimestre, que a gente consegue seguir e fazer a prevenção de um desfecho negativo. Não necessariamente a gente vai conseguir fazer a prevenção da pré-eclâmpsia ou mesmo da eclâmpsia, mas a gente previne em grande parte o desfecho negativo. Entre outras medidas, né, das possíveis causas, e esse ganho de peso, esse processo, a importância, né, do alojamento conjunto. A gente sabe que essas maternidades que até se tornaram ilhas, como você colocou, elas todas acreditam nisso, nesse processo de humanização, né? Mãe, filho, marido, né? As visitas, de forma geral, são muito bem acompanhadas e muito bem vistas para ajudar esse processo, porque tem atenção também, né? Você estava falando sobre a questão da educação, que a população entenda sempre, e que a gente possa passar como profissional, quem está nos ouvindo, de que tranquilize a população, para que ela entenda que o conhecimento do profissional de saúde faz a diferença no período gestacional, no período de internação para o parto, porque a gente tem o pensamento do hospital, do período do hospital como um centro de referência apenas, e esse centro de referência não precisa ser só o hospital, pode ser essa atenção, como a gente está dizendo, a atenção primária de saúde. E se essa atenção for feita da melhor forma possível, essa qualidade desse atendimento, quando se chega ao hospital, se faz muito melhor e muito mais atendida para essa população. E aí esse processo de humanização vai fazer toda a diferença para a diminuição desses dados. Porque os dados eles vêm aumentando, mesmo com essa qualidade melhorando, técnica. Mas a qualidade humana, lá de trás da base, ela precisa ser vista também para que as perguntas sejam feitas e as respostas sejam feitas. Porque a gente encontra, dentro do hospital, dúvidas
que são dúvidas, muitas vezes, não podemos falar que as dúvidas são tardias, porque as dúvidas têm que ser esclarecidas, mas que muitas vezes não eram para acontecer naquele momento, ou do parto, ou da internação. Olha, a gente, durante o pré-natal, tá, seriam consultas bem mais elaboradas, bem mais humanizadas, para a pessoa ter o direito de perguntar, se sentir confortável de tirar suas dúvidas. Tá? A gente, te falei, nas nossas ilhas, tá? A gente está num centro de excelência. Nossa gestante faz pré-natal. Ela vai ter atendimento médico, de enfermeiro, psicólogo, serviço social, nutricionista, fisioterapeuta. Tá? Então, ela... em geral, quando vai nessas consultas no mesmo dia, ainda faz a ultrassonografia e exames complementares de sangue, de urina. Então, a gente consegue dar um atendimento integral, multidisciplinar. Tá? A gente não vai conseguir isso 100% nas unidades básicas, mas algo bem similar poderia ser oferecido nas unidades básicas. Algo bem humanizado. Tá? E a paciente ter tempo, ser acolhida pelo profissional que estiver atendendo. Que se você não é bem atendido, você não tira suas dúvidas, você fica com medo, fica travado. E é fundamental. Se o profissional que te atende em 2 minutos, olhou, você de uma semana para outra, você ganhou mais do que 1,5 kg, ele não deu uma palavra para você, uma coisa nesse Natal. Claro. Concordo. E em gênero, número e grau. A gente tem que saber acolher esse processo para poder fazer esse atendimento. E aí vou falar, né, para as pessoas que estão nos assistindo, compartilhem, façam perguntas, tirem dúvidas. As nossas lives do Instituto Beneficente Flame acontecem todo mês. Amanhã vai ter outra live também, às 15 horas, sobre a questão do meio ambiente, que a gente também está tratando. A Ana Paula, nas clínicas da família não existe isso. Aí bate com o que você falou, cara. E às vezes, assim, por mais que falte esse material todo, o profissional, de forma geral, ele pode... Até porque tem um sistema de referência e contra-referência. Então, se eu estou lá na atenção primária, eu tenho que conhecer o entorno dela. Porque se eu conhecer o entorno dela, se eu estou no município, e é o que a gente já falou, os municípios eles têm tido a possibilidade de ter as suas maternidades, os seus hospitais, sejam da mãe, seja da mulher, ou como maternidade, como o próprio nome. Mas, assim, ao redor existem pessoas que fazem esse atendimento. E essas ilhas já são referência. Agora, se ela não for utilizada na maneira que deveria, esse sistema de referência e contra-referência não se é válido. Os profissionais eles têm que ter conhecimento desse entorno e como vai fazer isso. Agora, as políticas utilizadas pelos profissionais também fazem a diferença. Porque aqui eu estou falando com o Cláudio, a gente trabalha em unidades separadas e em conjunto. E muitas vezes em conjunto na mesma unidade. E isso já são alguns anos. A gente não precisa se falar todo dia. Eu sei que ele existe, ele sabe que eu existo, e a gente vai se comunicando. Muitas vezes a comunicação não é de forma direta, pode ser de forma indireta também. É acreditar no profissional do outro lado e entender que, caso necessário, eu vou acioná-lo. E isso repercute multidisciplinarmente e transdisciplinarmente. Então, a clínica da família, a atenção primária de saúde, porque já teve tantos nomes, programa, estratégia, e hoje é a clínica da família, a gente tem que entender, ela existe. E tem-se essa referência. É saber se comunicar nesse processo de forma efetiva. Eu falei lá atrás sobre a segurança do paciente. E pegando esse gancho, né, dessa atenção primária, que a gente vai ver esse atendimento lá atrás, eu lembro que você falou sobre uma questão da endometriose também. Né? E aí, não citá-la seria, né, a gente
não tem como não citar essa questão da endometriose. Já tivemos várias palestras sobre isso e queria que, se pudesse, também citar algo, né, do seu conhecimento. Hoje eu agradecer aos amigos, porque eu mudei a data, eu tinha uma cirurgia sendo na quinta-feira que vem. A Secretaria Estadual de Saúde marcou um curso relacionado à mortalidade materna para a próxima quinta-feira, para prevenção de hemorragia, manejo de prevenção de hemorragia pós-parto. Aí eu mudei a cirurgia de endometriose da quinta-feira que vem para essa quinta-feira. Agradecer a minha equipe que me ajudou e trabalhou no feriado com virtude. Léo, endometriose é uma outra doença muito, muito, muito ingrata. Ela atinge mulheres no período fértil. Tá? Aproximadamente 10% da população de mulheres nesse período vão ter endometriose. É um número estatisticamente muito alto. Se você pegar adolescentes, se você pegar mulheres com dor crônica, tá? 50% delas vão ter endometriose. A endometriose, ela não é só a dor. Se fosse só a dor, já é ruim. Imagina você acordar de manhã, todos os seus dias, você ter dor. Não há psique que aguente. Você altera o humor, você altera a situação social, familiar, você altera a sua vida sexual por dor. Quer mais? Uma outra frustração, além da dor, 60% das mulheres com infertilidade apresentam algum grau de endometriose. Então, a endometriose ela vai ceifar duas coisas fundamentais: reprodução e qualidade de vida. Você imagina, não vou dizer que o sonho de toda mulher é ser mãe, não. Mas você ter a opção de ser mãe ou não, ok. Você ter uma opção, você parte de uma opção. Mas quando uma doença te tira, uma doença benigna, por incrível que pareça, tira essa possibilidade de você ser mãe, tira a sua paz de espírito diária, você passa a cursar diariamente com dor, é uma coisa muito desagradável, é uma coisa que acaba muito com a qualidade de vida. Tá? É uma coisa importante. Apesar de toda a mídia, todo o conhecimento que a gente tem atualmente, a média de tempo de diagnóstico, tá, da endometriose é de 12 anos, desde o início dos sintomas. Cara, 12 anos que você sentindo dor. Eu não gosto de sentir dor, nem dor de dente, eu já fui dentista. Tá? Imagina 12 anos sentindo dor. Ou então você 10 anos tentando engravidar sem sucesso. Isso destrói a psicológica da pessoa. A mulher sofre bastante com isso. Aliás, o casal sofre com isso. Concorda? Concordo. Tem uma pergunta já para a gente aqui. Começou a falar de endometriose e começou as perguntas, porque eu já percebi, até na minha história familiar e tudo, muitas mulheres têm endometriose e não reconhecem como endometriose. É uma cólica, aí toma um remédio, acha que vai melhorar e não sabe. Aí foi a pergunta que a Carol Pinheiro fez. Obrigado, Carol. Podem perguntar. Como acontece a endometriose? Existe um precedente, um genético? Olha, tem algumas teorias, tá, sobre a endometriose. Nenhuma delas é profundamente correta. Teoria de refluxo, teoria de processos inflamatórios, de implantes, metaplasia celômica. Então, não existe uma teoria em si. Mas que existe, de fato, um fator familiar, existe. Por exemplo, eu já operei todos os membros de uma família. Todas as mulheres da família. Comecei pela... citar os nomes, são amigas minhas, até hoje. Marilza, Marise, já operei as duas de endometriose, tem sobrinhas, tem duas irmãs, tem sobrinhas, tem primas, toda uma família com endometriose. Então, existe um fator genético familiar importante. Como reconhecer a endometriose? Uma das principais
sintomatologia da endometriose é a dor. Mas não é exclusiva. Uma constipação crônica, a paciente que ficou mais de um ano tentando engravidar e não conseguiu, tem que procurar alguém com expertise para poder fazer essa investigação. Entendeu? Dentro desse contexto da endometriose, a gente, dentro da saúde pública, existe uma idade, existe um momento, porque falando de homem, a gente não procura médico constantemente, mas a mulher em si, ela geralmente procura, seja na menarca, seja em algum momento durante o seu processo de relação sexual. Existe um momento que a mulher, assim, ela deva se preocupar, uma idade, um período, né? Você falou sobre a questão do refluxo, né? Essa situação do refluxo, já até ouvi falar que pode ser uma questão menstrual, que acaba que não tem totalmente a esfoliação e a saída, né, desse sangramento, dessa hemorragia, e aí fica preso. Falou também sobre a questão intestinal, né, as possibilidades até de se ter alguma neoplasia, né, os sintomas, eles são muito parecidos. E a idade? Ela não tem idade? Ela tem uma idade? Começa já a partir da primeira menstruação. Então, a tendência, hábitos alimentares, existem dietas que diminuem processos inflamatórios, tá? Então, a pessoa tem que ficar atenta aos primeiros sintomas, não necessariamente específicos. Qualquer dificuldade, qualquer alteração, às vezes é dor, uma simples dor. Dor, uma dor para ter relação sexual, que ela vem progressivamente piorando. Isso é um sinal de alerta. Uma cólica menstrual que vem progressivamente piorando. Nos primeiros 3 meses, passa com Buscopanzinho, depois você tem que associar Buscopan com anti-inflamatório, depois você associa Buscopan, anti-inflamatório e opioide, continua com dor, sabe? Alguns dores de caráter progressivo, constipação, essa dificuldade para engravidar, tem sintomas muito inespecíficos. E, novamente, um atendimento humanizado. O profissional que está do outro lado tem que ter uma escuta qualificada. O que quer dizer? Você tem que ouvir o paciente. Não adianta chegar, sentar e mandar o diagnóstico embora. A ultrassonografia não acaba principalmente no Rio de Janeiro. Em outros estados a gente tem. Mas a ultrassonografia normal não exclui a endometriose. A endometriose tem formas peritoneais, tem formas de endometriose profunda, que se não for realizado uma ultrassonografia por alguém com expertise em endometriose, ou não for realizada uma ressonância também com alguém com expertise em endometriose, acabam saindo como exames normais. O exame normal, mas a paciente com dor, a gente vai acreditar no paciente, a gente não vai acreditar no exame. Tá? Então, é uma idade a partir do momento que menstrua. O que a pessoa tem que observar é o que ela sente. Ela tem que procurar um profissional que lhe dê atenção, que escute o que ela fale, para poder tratar de acordo com o que for encontrando, com o exame físico, o exame complementar, ou mesmo até, não é mais comum, a gente agora com o aprimoramento de métodos de imagem e com lugares específicos que tenham isso, a gente acaba tendo diagnósticos mais precoces. Lembra que eu falei que ele levava até, em média, 12 anos para o diagnóstico? Agora a gente considera diagnóstico muito mais precoce. Tem exame de sangue que fala a favor, CA-125, falando exemplo. Diversas coisas. Tem uma coisa muito legal para a gente falar agora. A gente está falando de saúde pública e existe um projeto do Estado do Rio de Janeiro de botar um serviço de endometriose. E não é um serviço bom,
Ainda não está ainda embrionário, mas é um projeto, um serviço bom para atender endometriose profunda, que é aquela justamente mais incapacitante. Eu Legal? tive, eu tive muitos conhecidos assim que tiveram essa dificuldade de buscar esse atendimento especializado para poder fazer essas consultas. Sabia já do diagnóstico da endometriose, mas muitas vezes não encontrava é, o, o exame ou a possibilidade do tratamento e do acompanhamento de um médico especializado dentro de um certo município, né? Não vou citar, eu até consegui ajudá-la nesse momento, jovem, se eu não me engano, com 18, 19 anos, né? E incapacitado, não conseguia trabalhar, fazia faculdade, muitas vezes faltava, não conseguia esse atendimento. E como que se faz hoje esse tratamento? Existem cirurgias muito peculiares para endometriose, né, da área de robótica também, que é uma área que você, né, conhece bem. Olha só, a cirurgia da endometriose é uma cirurgia multidisciplinar. Em geral, entra como capitão da equipe o ginecologista. Mas por ter acometimento do intestino, entra um proctologista. Acometimento do rim, do sistema urinário, entra um urologista. Então, uma equipe que entra composta de 2 ginecologistas, um proctologista e um uro. Ou, se for mais centrada na parte do reto, entram 2 proctologistas, um gineco, um uro, acaba sendo a gente acaba mudando um pouco a composição da equipe de acordo com a parte mais acometida. A gente estava falando de cirurgia robótica, de laparoscopia. Não vejo no momento mais espaço para a gente abrir a barriga de pacientes com endometriose. A gente, com a laparoscopia e a robótica, mais recentemente, a gente consegue fazer dissecções até de raízes nervosas. A gente cuida da endometriose, a gente vem tirando toda a doença e preservando a inervação. Isso é muito bacana. A gente, com a robótica, a gente consegue preservar o nervo. São raízes, finas raízes nervosas, o plexo hipogástrico, as raízes plâncnicas, que a gente vai preservando com a dissecção e separando o tecido endometriótico. E, Desculpa, Léo, fala aí. não, assim, eu estou lembrando da minha época que eu estava na oncologia, e aí está falando das inervações, eu estou lembrando das margens, e a importância da tecnologia, mas sem a necessidade, porque às vezes tem algum aluno, muitas vezes tem um acadêmico que está nos assistindo, a importância da especialização do ser humano para lidar com esse tipo de cirurgia é muito importante. Então, assim, é o que você falou. O profissional, a qualidade humana, o processo da tecnologia, ele vem para somar, né? Não para poder substituir, é para dar qualidade a tudo isso que muitas vezes a gente vê. Existem procedimentos muito minuciosos que a olho nu é muito difícil, né? Vamos dizer assim, é muito complexo. Então, a cirurgia robótica não é só utilizar um robô, é utilizar meios tecnológicos para o processo da cirurgia e com profissionais cada vez mais capacitados. É isso que eu ia falar. Léo, eu vejo o seguinte, você falou, realmente, é exatamente isso. Tudo começa com a escuta. Você ouvir o paciente. Não adianta eu ser um cirurgião robótico excelente. Não adianta eu fazer uma laparoscopia maravilhosa. Se eu não ouvir a queixa do paciente, se eu não valorizar o paciente, você perder 3, 4, 5 dias de trabalho, de estudo, de vida seu por mês, toda vez que você menstrua, isso é muito ruim. Então você tem que estar acostumado
a tratar, a ouvir, a acompanhar. Ó, tem uma opção de gente aí te elogiando. Deixa eu ver aqui. Carol Pinheiro, eu espero Olha, que. Claudinho, Eu, eu espero que a Carol Pinheiro tenha entendido a resposta. A M. Ferx Rabelo também está falando que é o melhor do Brasil, meu irmão. A Andressa Pelima, mandando os parabéns para você e para mim. Né, deve obrigado. ter me conhecido também no Exército, me chamou de Ali Barros. Poucos sabem, né, muitos sabem, mas poucos aqui fora. Fiquei um tempinho. Live top, a Rosa Nessa agradeceu muito. Né, só para dar uma atenção para o pessoal, que a gente foi falando, já passou uma hora de live, muita gente falou com a gente, e eu não estava vendo. E o JG aí, que diz que é jogador de futebol, Cláudio, ele diz que é jogador de futebol, tá falando aí que é isso, tio Cláudio, está linda a live. Ele falou que é jogador. Myron Rabelo falou, Cláudio. Myron Rabelo, esse menino, ele trabalhou comigo na Marinha. Na Marinha? Agora Muito ele tá bom. Então, agradecer a todos que estão na live. Então, o intuito, né? A gente falou no último dia 28 de maio, foi o dia aí sobre a questão da luta né, contra a mortalidade materna. A gente falou sobre a atenção primária da saúde, a gente falou sobre a atenção secundária, terciária. Deu-se o exemplo pelo Cláudio, né, do entendimento sobre essas ilhas. Então, a gente tem muitos hospitais especializados, mas tem chegado para a gente muitos casos complexos que muitas vezes a gente tenta, dentro da complexidade, buscar o melhor tratamento, o melhor acompanhamento dentro da terapia intensiva, então, que é 24 horas de monitoramento. Então, agradecer muito a todos os profissionais de terapia intensiva que têm labutado com a gente quanto a essa questão. Né? A Carol Pinheiro está dizendo que entendeu sim, obrigado, doutor Soeiro, já realizou uma cirurgia em mim, sempre muito atencioso. Obrigado. Então, a Carol Pinheiro aí agradecendo. Então, a gente tentou tratar o tema, né, de uma forma de entendimento de vocês e também dando a qualidade da tecnologia e do conhecimento, né, tanto, né, do que a gente faz na nossa prática, da importância, né, da saúde da mulher nesse contexto. Falamos também sobre questões de relação sexual. Se tem uma dor durante a relação sexual, como o Cláudio falou, é importante que se queixe, que se vá procurar um melhor fornecimento de informação, porque dor não tem que ser normal, não existe dor normal. A Paty Soeiro falou que você diagnosticou uma endometriose. Então é importante entender, sentiu dor na relação sexual não está normal, procurar o obstetra, ginecologista, profissional de saúde, ir até uma consulta, né? Não tem, naquele momento, geralmente as unidades básicas de saúde, o enfermeiro faz esse atendimento, mas o enfermeiro está ali correlacionado com o médico o tempo todo para poder somar, é uma equipe multitransdisciplinar. A gente está junto, não tem essa de, me consultei com o médico, não vou falar com o enfermeiro, você fala com todo mundo, porque a gente se fala, olha aqui a gente se falando. Então, o tempo todo, até mesmo o administrador, muitas vezes, a gente acredita que na unidade básica de saúde a gente tem que procurar um profissional para falar. Fale com um profissional, não precisa ser o que você quer, é o que você tem. Porque aquele profissional está intercedendo por todo o processo, até para ativar a necessidade da sua consulta. Porque às vezes você passa em frente ao posto, o posto está cheio e aí você passa direto. E aí em casa você sente uma dor que você não consegue aguentar e você para no hospital com a gente. E às vezes já está agravado o caso. Que se você parasse no posto, tirasse a sua dúvida e intercedesse naquele momento, você ia ter um registro, um boletim de atendimento médico. E aquele boletim de atendimento médico daria a você uma referência de atendimento para uma consulta. A gente sabe que durante muito tempo não se falou tanto, mas a gente tem um registro do SUS. O Sistema Único de Saúde, ele existe para esse registro e a gente precisa dele lá no atendimento terciário ou secundário. A gente precisa até mesmo quaternário. Né? A gente sabe que alguns casos, não é porque a gente quer que a gente fique doente. O nosso corpo envelhece, o nosso corpo passa por transformações que a gente precisa estar sempre atualizado quanto ao nosso corpo. Viu alguma coisa, doeu, sentiu algum tipo de deformação naquele momento, alguma normalidade,
procurar o atendimento o quanto antes. Porque senão chega para a gente numa condição muito intensiva, que é o que a gente gosta, é o que a gente faz, mas a gente não deseja que você esteja lá. Lá é para casos que a gente trate e volte para casa, que não se agrave. E cada vez mais o que a gente mais falou aqui, pessoas jovens, mulheres jovens, aparecendo para a gente, 16, 17, 18, 19 anos, com casos que poderiam ser prevenidos anteriormente. Então, a gente vai já para a nossa conclusão, né, que se você quiser falar alguma coisa, se alguém tiver alguma pergunta mais para fazer, a gente está aqui para poder responder, mas vou passar a palavra para você. Só fiz um compilado, porque a gente falou tanto que eu não me vi. Já passou 1 hora e eu não estava me vendo. Né, e aí o assunto vai entrando. Eu acho que você resumiu bem. Tá? A gente conversou bastante, a gente falou sobre assuntos diversos, a gente começou com mortalidade materna, assistência primária, falou sobre as nossas ilhas de excelência, sobre o atendimento transdisciplinar que a gente faz, que é fundamental a gente ter isso, porque são formações diferentes, visões diferentes, mas todo mundo com um único objetivo, que é atender o paciente. Eu gosto muito, 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 eu vou citar nominalmente, tá? Porque é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que é o Eduardo, meu psicólogo lá da mãe. Cara, o cara é brilhante. Eu tenho um problema, eu chamo, Léo, do mesmo jeito que eu te chamo, eu chamo Eduardo. Eduardo, pelo amor de Deus, me ajuda lá. Porque às vezes até me fazer entender, ele é o intérprete perfeito. Ele vende gelo para esquimó. Sabe qual é? Então, às vezes o paciente não entende, eu não entendo o paciente. Ele faz o meio de campo perfeito. Então, isso é importante de uma equipe de saúde. Todo mundo trabalhar junto. E a gente acaba fazendo tudo de melhor. Eu conheci o Eduardo, eu fui palestrar lá na mãe, né? Não tem como não falar da Malu. São tantos profissionais, né? A minha gerente, minha gestora, né? No Hospital da Mulher. Meu gestor, doutor Abraão, não tem como não citá-lo, senhora Aparecida. Então, assim, são profissionais que fazem esse contorno, desde a nutrição, a Tatiane. Assim, cada profissional faz a gente ser muito especial no que a gente faz, porque o Leonardo, assim como o Cláudio, ele não sobrevive sozinho, a gente sobrevive porque o paciente nos conta também. Então é importante que o paciente fale. Não importe, eu não sei, eu vou ficar com vergonha de falar, fala. Porque às vezes uma coisa é um problema seu dentro da sua casa com a sua saúde, se você nos falar, a gente consegue. Eu vou pedir um parecer, vou solicitar um acompanhamento, Cláudio, Iragildo, vou falar os nomes das pessoas para você procurar, e a gente tem muita gente. Serviço social, psicologia, nutrição, fonoaudiologia quando é preciso também, dentro do processo da terapia intensiva. Então, assim, todos nós estamos nesse contexto. Mas uma pessoa que você diagnosticou endometriose, Elaine Cardoso. Obrigado, Elaine, é muito importante, né? A gente está junto. Então é isso. Agradeço a direção do IBF, agradeço a todo mundo. Elaine, obrigado, Elaine, é um excelente profissional. Obrigado, Elaine. Então, todo mundo que contorna isso, e principalmente, Cláudio, a Tainá, porque a Tainá, ela lembra a gente de tudo, né? Da parte de comunicação. Eu falo para ela que não tem como, né? Eu costumo chamá-la de Tai, assim, não tem como. Ela é do marketing, ela é da comunicação. Então, o IBF, muito obrigado. Agradeço mais uma vez, né? Você está comigo, está sempre quando eu preciso. Ultimamente tem tido muita beira do leito e ajudando muita gente, né? Olha a Tainá aí, Tainá Lemos. E ajudando muita gente. Te agradeço pelo aceite do convite. Agradeço por diversos temas, porque a gente vem para falar sobre a luta contra a mortalidade e a gente acaba falando sobre um contexto geral. Então, falamos desde a atenção primária de novo, como a gente falou, até a quaternária. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo, que nos acompanharam na live. Cláudio, muito obrigado mesmo. Foi uma honra. Boa noite. Bom finalzinho de feriado para você, cara. Para nós. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.